Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 14 de setembro, a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Dia da Santa Cruz. Por que exaltar a Santa Cruz? Por que tem esse nome, essa festa da Igreja? Eu vou tentar explicar um pouco. Em 13 de setembro do ano de 335, portanto, nos primeiros séculos do cristianismo, foram consagradas em Jerusalém duas igrejas, a da ressurreição e a do martírium. No dia seguinte, com uma cerimônia solene, houve a suspensão da cruz, que a imperatriz Helena havia encontrado em 14 de setembro de 320, 5 anos antes. Em 614, o rei dos persas, chamado Cosroes II, travou uma guerra contra os romanos e, depois de derrotar Jerusalém, levou consigo entre os diversos tesouros também a cruz de Jesus. Heraclio, imperador romano de Bizâncio, propôs um pacto de paz com este rei dos persas, que não aceitou. Diante da sua negação, entrou em guerra com ele e venceu, perto de Nínive, e pediu a restituição da cruz de Jesus, que a levou de volta a Jerusalém, neste dia da exaltação da Santa Cruz. Não se glorifica a crueldade da cruz, mas o amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar morrer na cruz. Diz o Papa Francisco: mesmo sendo Deus, Cristo humilhou-se, fazendo-se servo. Eis a exaltação da cruz de Jesus. Cristo fez-se servo. Por isso que nós, católicos, cantamos: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Porque na cruz, Jesus deu a sua vida, entregou a sua vida por nós, pela nossa salvação. É verdade que ele foi perseguido, foi humilhado, foi coroado de espinhos, sofreu o martírio, mas ele próprio disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a ofereço. Cristo crucificado, Jesus na cruz, é o amor de Deus derramado pela humanidade. Diz o texto de João, capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquela ocasião, Jesus disse a Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Que bonito esse texto do Evangelho de São João. Veja, celebrar a exaltação da Santa Cruz é celebrar a nossa salvação, o ponto central da história da nossa salvação. Não se chega à luz sem passar pela cruz. Então, Cristo ressuscitou, essa é a razão da nossa fé, mas o ressuscitado é o mesmo crucificado. Primeiro ele passou pela cruz. O Papa Bento XVI dizia o seguinte: na origem do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento. O evangelho que a liturgia nos propõe na festa da exaltação da Santa Cruz
diz que Deus pretende construir uma relação de amor com cada um de nós. Ele se oferece na pessoa do seu Filho Jesus, pregado na cruz. O fato de levantarmos o olhar para Deus nos propõe uma verdade importante. Somos convidados a voltar a nos relacionarmos de novo com Ele. Chega de ficarmos fechados em nós mesmos, alimentando inúteis sentimentos de culpa e esquecendo que, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração, como diz a primeira carta de São João. Elevemos nosso olhar para as estrelas, colocando todas as nossas preocupações em Deus. O fato de elevar nosso olhar não nos deve causar medo, mas gratidão, porque tal elevação é a medida do amor com a qual Deus ama os seus filhos, no Filho. Com efeito, a misericórdia de Deus, como no caso de Nicodemos, ilumina as noites da nossa vida e nos permite continuar o nosso caminho. Não podemos permanecer indiferentes diante da cruz de Jesus, nem com Ele e nem contra Ele. Trata-se de uma escolha que deve ser feita antes de qualquer ação, porque a vida do cristão nada mais é que o testemunho de quanto Deus nos amou a ponto de dar seu Filho Jesus. E a ponto de Jesus dar a vida por nós. Então, olhar para Jesus crucificado é entender o amor espetacular de Deus pela humanidade. Olhar para a cruz de Jesus, para Cristo crucificado, é perceber que Ele nos pede o mesmo, que nós amemos o nosso próximo, que nós amemos o nosso irmão, a nossa irmã, especialmente aqueles que são crucificados hoje pelos vários tipos de tormentos, de sofrimentos, de situações difíceis que nós vemos, que nós encontramos, com as quais nós nos debatemos. Pessoas que vivem pelas ruas, pessoas que sofrem todo tipo de violência, pessoas que são obrigadas a sair dos seus países, refugiados, migrantes, pessoas que vivem às margens da sociedade, dependentes químicos, as pessoas presas, encarceradas, as pessoas doentes nas suas casas, nos hospitais. Onde está o sofrimento no ser humano, ali está presente Jesus crucificado. Ele continua a sofrer naqueles que sofrem. E todas as vezes que olhamos para Cristo crucificado, nós devemos lembrar as palavras dele para as mulheres quando ele levava a sua cruz para o Calvário. Não choreis por mim, mas choreis por vós mesmas e pelos vossos filhos. Então, Jesus não quer que nós nos compadeçamos dele olhando para a cruz, mas que ao olhar para a cruz, nós tenhamos um olhar para os crucificados de hoje, da história, e que nós possamos fazer a nossa parte. E o que ele nos pede para fazer? Amar, servir, partilhar, porque esse foi o significado da cruz. Amor de Deus pela humanidade, vida doada em favor dos outros. Que a exaltação da Santa Cruz, que essa festa da Igreja nos ajude a entender o significado não só da cruz, que é redentora, mas o significado de um Deus que se humilha, que se faz pequeno, que dá sua vida na cruz. Rezem depois de mim essa oração. Senhor, eu vos agradeço por terdes morrido na cruz pelos meus pecados. Meu Jesus, misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.